Seja bem-vindo ao canal de técnicas de jiu-jitsu mais detalhado aqui do YouTube. Meu nome é Michael Henderson, professor de jiu-jitsu. E hoje eu vou fazer uma aula com começo, meio e fim, como eu gosto de fazer. Vou começar aqui a aula tentando aplicar um double leg e aí o meu adversário vai fazer a defesa, que é aquela esparramada, o famoso sprawl. Então, se você não consegue derrubar ninguém no double leg, na antiga baiana, esse vídeo é para você. E já compartilhe esse vídeo com o seu amigo que também tem dificuldade em derrubar e muitas vezes quando recebe a esparramada não sabe o que fazer. Então, se não é inscrito no canal também, se inscreva e vamos pro vídeo. Bom, vamos começar aqui já com as pegadas tradicionais. Vou falar da entrada da baiana ou double leg, como vocês preferirem, né? Que na minha época chamava de baiana, mas agora é double leg. Eu vou fazer partindo das pegadas. Como que entra no double leg com pegadas? Muita gente ali tem essa dúvida. Acha que double leg a pessoa só entra daqui, assim, ó, né, sem pegada, medindo a distância. Mas na verdade, ela pode ser também feita com pegadas. O único detalhe que é de extrema importância que precisa ser feito, eu preciso criar o espaço. Então, como que eu vou criar o espaço? Eu vou abrir gola e manga para criar esse espaço para que eu entre nas pernas dele. Eu não posso simplesmente da pegada abaixar. Se eu faço esse movimento, ele fecha as pegadas, os braços, ó, ele me trava. Então é de extrema importância fazer este movimento. E os meus pés sempre virados na direção do meu adversário. Isso também é importante, eu não posso fazer esse movimento. Quando o aluno está lutando e quer entrar num double leg e trabalha com a perna em formato de L, ele acaba dando uma joelhada no chão para tentar derrubar. Além de machucar o seu próprio joelho, esse movimento ele acaba não sendo nada eficaz aqui na execução aqui da queda. Eu preciso que os meus dois pés estejam virados para ele, e aí eu vou mergulhar, vou na direção dele. Mas o vídeo de hoje é para falar justamente quando ele defende, fazendo a famosa esparramada ou sprawl. Então eu vou abrir, criei o espaço aqui, eu sumi na frente dele, vou entrar. A hora que eu entro, ele começa a esparramar. Pode ir até mais um pouco. Olha lá, eu vou manter uma mão na perna e a outra mão vai para o chão, mas a outra mão está na perna. O que eu faço agora? Ó? Se eu vou fazer esse movimento, tá vendo que eu não vou desistir. Muita gente desiste aqui. Eu vou jogar um joelho para dentro, erguer a outra perna e agora eu vou puxar, vou fazer esse movimento aqui na outra perna dele, colocando ele para baixo. Vou fazer por outro ângulo, para que vocês possam ver o movimento também desse outro ângulo. Então, eu estou com a pegada, eu entrei, fui lá, ele pum, ele começou a jogar o peso. Ó. A minha mão mantenha nessa perna. Eu vou dar um passo para o lado, minha cabeça, ó, eu começo a empurrá-lo lateralmente. Então, além de eu dar aquela puxada na perna, eu vou utilizar a cabeça para derrubar ele lateralmente. Essa posição, né, o que eu faço? Eu mudo de direção. Geralmente, na entrada convencional, tradicional, você derruba a pessoa de costas. Lógico que tem o double leg, que eu derrubo ele lateralmente. Mas a ideia de hoje é mostrar a defesa tanto lateral ou de frente, vai ser uma delas, vai ser a esparramada. E aí eu vou mudar a direção. Se eu estava indo para frente, eu vou vir para a lateral. Mas, às vezes, eu acabo perdendo essa mão da perna. E eu vou falar sobre isso também. O que eu posso fazer? Por exemplo, a primeira situação que ele vai fazer, ele vai abraçar a minha cintura. Vamos aqui, Davi. Vamos fazer aqui novamente. Só para ficar bem legal aqui, para ter o começo em pé e ir desenvolvendo no chão. Eu entrei, fui... A hora que eu entrei, esparramou, ela caiu para baixo. Eu não consegui manter as mãos na perna e ele abraçou a minha cintura. O que eu vou fazer aqui? Eu vou entrar debaixo dele, ó. Eu vou entrar com a cabeça no meio da perna, ó. No meio da perna. Tá vendo aqui que eu tô bem dentro dele? Agora eu vou pôr as mãos no chão, vou posturar.
Olha aqui como que ele ficou leve, ó. Vem com as mãos na perna. Bom, como que eu faço isso? Vamos entender. Como na raspagem, a cabeça do meu adversário é o que dá o equilíbrio ao corpo. A cabeça de todo mundo, ela é o ponto central de equilíbrio. Se você caminhar olhando para baixo, você desequilibra para frente. E ao contrário, mesma coisa. Quando você vai raspar alguém, está fazendo guarda, você puxa pela gola ou pelas mangas para que a cabeça dele saia do ponto e venha para cima de você. Quando isso acontece, o quadril dele fica leve. E aqui, se vocês repararem, quando eu entro debaixo dele, ele vai ficar com a cabeça mais para trás, o que deixa o quadril dele mais leve. Então a gente tem que entender esses movimentos. Eu gosto de explicar o porquê das coisas, que fica mais fácil o entendimento. Tá? Então vamos aqui, ó. Entrei, ele abraçou. Ele me abraçou. Se eu fizer daqui, ele está muito pesado. Ó, aqui eu vou levantar o tronco dele. Agora, eu segurei, entrei, ó. Entrei. Ó, agora, ó. Ó como fica leve, ó. Tá vendo, ó? Entrei embaixo, ó. Entrei embaixo, eu tô reto. Eu sento os calcanhares, ó, flexãozinha, ó. Vai de leve, eu pego na perna, empurro uma, ó. Pum, caiu, já tô em cima dele. Então a posição ali não é difícil de fazer, posição fácil. Mas vamos lá. A segunda opção, ele não abraçou a minha cintura. Ele colocou as mãos no chão, mas não bloqueando a frente ali, né? Ele parou com a mão no chão aqui, ó. Nesse caso, o que eu vou fazer? Eu vou abraçar o braço dele, tá? Então vamos lá. Eu vou abraçar o braço e vou segurar a perna dele cruzada. Então, seguro a perna dele no pano com a pegada para cima e envolvo o braço. Ergo a perna e quando eu ergo a perna, eu já tirei minha cabeça. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou escorregar a outra perna. Eu escorrego, aí eu estico essa perna da mão e vou jogando o meu peso para lá. E essa mão que eu estou segurando a perna, meio que eu estendo. E aí eu vou jogar a minha nuca em cima das costas com o objetivo de levar o braço dele para o lado. Então eu vou fechar meu cotovelo aqui, ó, levando ele. Vou fazer por outro ângulo para que vocês vejam. Então, ó, tô com a cabeça embaixo, eu peguei cruzado, eu envolvo, ergueu a perna, já saiu minha cabeça. E olha esse detalhe de escorregar, ó. Eu escorrego, já esticando, e aqui eu vou competir, ó, olhando lá para o outro lado. Se não der, se vocês não derem essa pressão com a cabeça, o que acontece? Ele pode fazer um rolamento. Outro detalhe, se não segurar a perna, por exemplo, né? Eu fiz esse movimento aqui e ele começou a fazer um rolamento lá. Ó, o rolamento rolou. Ó, caiu aqui, rolou, tudo bem. Mato o quadril, tô para cima dele. E eu gosto de pequenos detalhes. Por exemplo, quando você, isso em inversão também, você vai virar para o seu adversário numa inversão, é muito importante vocês dominarem o quadril, a perna. Porque se eu jogar o braço por cima, ele entra com a mão, as pernas por baixo e repõe guarda. Olha lá, isso, ó, perfeito. Agora, inverteu. Se eu já domino a perna dele por baixo, eu tenho como objetivo segurar a perna, que isso impede que ele faça a reposição de guarda. Detalhe importante essa posição ali, segurar a perna, elevar um pouco o quadril. O professor Davi, como todo bom jiu-jiteiro, né, nós temos às vezes umas lesões antigas, o braço não vira muito, o joelho também já não é tão bonzinho como no começo, né? Então, segurei, peguei cruzado, envolvi, aí eu venho, ó, pum, escorrego, estico a perna e ó, venho para cima. Ok, posição, essa posição é muito boa. O que eu posso fazer aqui também? Uma saída de baixo para ir para as costas. Inclusive, tem uma luta antiga, né, do Pride. Pride era um evento muito legal de MMA, que eu acho, na minha opinião, mais legal do que o UFC, na minha opinião. Mas isso é a minha opinião. E aí tem uma luta que o Minotauro, ele faz esses movimentos
direto no Bob Sapp, que na época estava surgindo como uma figura meio que uma aberração ali para o mundo do MMA. Ele não era da arte marcial, mas os japoneses gostavam disso, né? Mas ele era muito grande, desproporcional. E o Minotauro fazia a saída de baixo, essa escorregada. É a mesma coisa, eu gosto de segurar a perna, erguer, escorrego, mantenho a minha nuca no meu adversário, a mão que deu a cotovelada e saiu, ela vai abraçar a cintura e aí vem para trás, né? Esse movimento, pessoal, essa escorregada, eu vejo que alguns alunos iniciantes têm dificuldade de fazer essa saída de baixo por causa desse movimento, dessa consciência corporal. Essa consciência corporal vocês podem treinar dessa maneira. Sai para um lado, sai para o outro lado. Então essa quebra de quadril para que vocês consigam sair de baixo. Então vamos novamente aqui. Estou aqui na posição, segurei a perna por dentro, ergueu, escorrego, né? Às vezes não deu para pegar o braço, não está seguro na posição, venho para trás dele. Muito bem. Outra situação que pode acontecer, né? Na hora que você entra aqui no double leg, ele corre para a lateral, ele se posiciona na lateral. Na lateral aqui, eu vou fazer uma inversão também. Eu vou segurar o braço dele, igual nós fizemos anteriormente. Pode segurar a boca da manga, para travar melhor. Pode só envolver o braço, mesmo que eu envolva o braço sem segurar nele, ele puxando o braço, fica difícil sair, a mão fica presa. Aí eu vou fazer uma inversão. Muita gente que está iniciando no jiu-jitsu acha que é uma raspagem. Mas para que seja raspagem, precisa existir a palavra guarda, tá? Bom, aqui eu travei o braço, vou erguer a perna mais próxima, orelha no chão, e aí meu braço oposto eu empurro no meio da perna dele. Caímos naquela posição anterior. Tá, eu inverti ele. Se eu virar para a cabeça, eu vou dar as costas. Se eu faço isso, ele começa a me acompanhar. Perfeito. Se eu largo tudo e viro por cima, ele vai repor guarda. Isso. Então, nessa inversão é muito importante. Ó, virou, eu abraço, eu coloco como foco abraçar as pernas. Troco base, onde eu estou lá. Eu vou ajeitando os meus 100 quilos. Aí, aconteceu em aula a pessoa que foi invertida segurar no braço. Eu vou falar sobre isso. Vamos aqui agora, novamente. Caiu de frente no double leg, ele correu para o lado, eu abracei o braço dele, orelha, ergui a perna mais próxima dele, eu fiz a inversão lá, ó, meu cotovelo empurra. Vamos virar aqui, segura o meu antebraço. Olha, ele segurou o antebraço. Tá vendo aqui? Ah, Marco, ó, segurou o antebraço que eu derrubei, e aí a outra mão ele segurou aqui a minha gola cruzada. Isso, ó, pega um pouquinho mais para baixo do microfone. Isso, assim, alto. Como que eu faço? Essa pegada, se você esticar, ó, a mão começa a abrir, estoura. Agora a mesma coisa, essa mão não faz diferença, ó. Eu vou virar o meu corpo no sentido da mão. Para ele me estrangular, ele tem que puxar para esse lado. Então eu vou para o mesmo lado que ele puxaria para me estrangular. Então às vezes, para quem está começando, dá um desespero grande quando a pessoa põe a mão na gola. Mas nem tudo está perdido. Por exemplo, vem cá. Vamos dizer que ele correu para o lado e aqui ele segurou a minha gola, um pouquinho frouxo por causa do microfone. Ele segurou a minha gola e segurou meu punho para fazer o relógio, né? A finalização tradicional do relógio. Só que aqui eu vou fazer o quê? Eu vou, com essa mão que ele está segurando, eu vou segurar a boca da manga dele para aliviar o estrangulamento. Fecho o meu braço e eu viro o meu queixo na direção do cotovelo. Eu não deixo aqui o meu gogozinho para frente. Eu olho para o cotovelo dele e vou fazer a mesma coisa, pessoal. Ó, joelho, empurrei. Olha lá.
Cheguei aqui, ó, estica, tirou, ó, eu já venho buscando. Eu não me preocupo com a gola, vou virando para cima dele. Isso aqui é uma excelente, né, defesa do relógio tradicional. E para nós finalizarmos o vídeo, vou fazer aqui um trabalho baseado em cima da reação que ele possa ter na hora que eu for inverter. Eu gosto muito de trabalhar ação e reação. Eu acredito que vocês vão ficar muito técnicos se vocês trabalharem sempre pensando na reação do seu adversário. Porque imagina, você faz um movimento, ele tem a reação de apoiar a mão, e você consegue aproveitar aquele movimento para aplicar outro, você está um passo à frente dele. Então eu cheguei aqui, ele abraçou, correu para o lado, abraçou meu braço, a hora que eu fui inverter, ele bateu a mão, olha lá, ele bateu a mão, esticou o corpo. Eu vou sair por baixo, ó, pega o braço dele, naquela mesma situação parecida com aquela chave de braço, só que essa aqui pega mais do que aquela outra, que aquela primeira. Eu acho que agora eu preciso fazer para esse lado aqui, que eu saio por baixo de você. Vem desse lado aqui, Davi. Ó, vou segurar o braço, isso, aí eu vou sair, ó, ele vai pôr a mão, olha lá, põe a mão, bota aqui, vamos virar para cá, totalmente aqui desse lado aqui, Davi, ó, desse lado, para ficar de costas, o pessoal me sair de baixo, eles perceberem o movimento. Abraçou, eu fui virar, ele bateu a mão, ó, a mão livre, ó, passo por baixo, empurrando, jogo a minha cabeça nas costas, agora eu vou olhar para cá, ó. E a hora que eu faço isso, eu puxo esse braço aqui, finalizando o meu amigo. Então, com essa posição, nós fechamos aqui a nossa aula de hoje, né? Nosso vídeo. Eu falo que é mais do que uma técnica de jiu-jitsu. Esse canal é para quem gosta de detalhes, para quem gosta de conteúdo extenso. Não é técnica passada sem fundamentos básicos, né? Como que faz para chegar na posição? Às vezes é passado posição aleatórias, mas a pergunta que fica, principalmente para você que está iniciando o jiu-jitsu, é: como eu faço para chegar nessa posição? Quando essa posição acontece durante a luta? Então esse canal, se você gosta de entender as coisas, os movimentos, esse canal é para você. Tá? E se você não é inscrito, considere se inscrever e já envie esse vídeo para o seu amigo. Pessoal, e antes de encerrar, eu sempre gosto de falar do meu curso Módulo Faixa Azul. São 81 técnicas de jiu-jitsu que vai da defesa pessoal à parte esportiva, ataques e defesas. Tá? É o que eu considero de extrema importância que um faixa branca deva saber para se tornar um faixa azul. Com essas técnicas, você vai se tornar realmente um faixa azul, né? Não só um faixa azul que tem instinto de luta, mas um faixa azul que tem conhecimento técnico. Então, se você quer melhorar o seu jiu-jitsu, adquira já o módulo faixa azul, tá bom? Muito obrigado e até a nossa próxima aula.